Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia, abra ela no livro dos Atos dos Apóstolos, amém? Alguns gostam de chamar Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Feliz de estar aqui mais um dia, servindo ao Senhor convosco, amém? Eu amo o mistério da palavra, porque esse mistério da palavra é revelado em Jesus Cristo. E se nós sabemos que Jesus Cristo tem poder, a sua palavra também tem poder. É por isso que a sua palavra afirma em Lucas 11, 28, que bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Essa mesma palavra afirma em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa mesma palavra afirma em Hebreus 4,12, que esta palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Tem alguém que acredita que a palavra pode salvar? Alguém que acredita que a palavra pode transformar, pode curar, pode batizar com o Espírito Santo? Você acredita que hoje a palavra pode fazer um divisor de águas na sua vida, no seu ministério? Se você não acredita, eu vim afirmar para você, como boca de Deus, que a palavra de Deus tem poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Vou pedir para os músicos me ajudar também, em nome de Jesus. Silvinho, dá lugar aí, em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, consagrando minha vida ao teu altar, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus usando a minha vida, usando a minha boca para pregar, para falar com a tua noiva e ser um canal de bênçãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Se você consegue glorificar sentado, ocupe seu assento. Se você não consegue, fique em pé. Se você é apto a glorificar Deus sentado, você é bem-vindo, amém? Queridos, nesses poucos 4, 5 anos que Deus me concedeu o ministério, eu creio que esta referência bíblica seja a referência que eu mais preguei, e mesmo sendo a referência bíblica que eu mais preguei, a cada dia, a cada igreja, a cada momento que eu tenho a oportunidade de ministrar esta mensagem, Deus ministra de uma forma diferente. E se tratando dos dons espirituais, nós temos que ter a convicção que mais importante do que ter o dom é ser cheio daquele que dá o dom. Mais importante do que ter o dom é ser cheio daquele que dá o dom. A verdade é que Deus concede dons aos seus filhos, mas Deus está mais interessado em te encher do que te dar dom. Porque o que adianta você ser bênção para outros se a sua vida não está de pé diante de Deus? Do que adianta você ser uma pessoa preparada para abençoar outras vidas, sendo que a sua vida não está sendo abençoada? Deus se preocupa com a sua alma. É por isso que a palavra do Senhor diz: do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma.
Então nós vamos tratar de um pré-requisito para ter os dons espirituais de Deus, é ser cheio deste Deus, é ser cheio deste Espírito Santo. A palavra do Senhor é rica em detalhes, e ela é rica em histórias, e se você ler a Bíblia em sua totalidade, você vai contemplar que a Bíblia ela é toda interligada, ela se liga, ela junta os seus pontos, ela junta as suas histórias, ela é quase que, melhor dizendo, quase não, ela é atemporal. Você pega passagens do Gênesis e concilia com Atos, você pega passagens de Êxodo e se concilia com as cartas de Paulo. A verdade é que a palavra de Deus ela é completa e se complementa por si só. E é interessante que quando nós tratamos acerca do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não se resume apenas ao derramar em Atos 2, mas o Espírito Santo é relatado no Gênesis ainda. Quando não havia nada, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então nós temos que entender que o Espírito Santo não foi criado pelo homem, o homem foi criado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não foi criado por causa do homem, o homem foi criado pelo Espírito Santo. É por isso que a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem, façamos, porque a Trindade estava presente na criação do homem, e um dos compostos dessa Trindade é o Espírito Santo. É interessante que nós vemos derramado o Espírito Santo em Atos 2, mas não significa que o Espírito Santo não trabalhava antes de Atos 2. Por exemplo, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele declara a mesma palavra que Isaías declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Perceba que o Espírito Santo do Senhor estava sempre trabalhando. Só que pelo menos na minha exegese bíblica, na minha ótica das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, especificamente no Antigo Testamento, não tinha uma vasta liberdade para trabalhar por causa do pecado. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento, se tratando de tempo, Jesus ainda não tinha sido crucificado. É bem verdade que nós sabemos que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Mas se tratando de tempo, Jesus Cristo ainda não tinha morrido no madeiro. Creio eu por isso que o Espírito Santo não trabalhava como trabalhou no Novo Testamento. Mas não significa que ele era inoperante. Nós temos várias e várias histórias no Antigo Testamento que fala acerca do Espírito Santo, que fala do seu mover. Por exemplo, Moisés contemplava a fumaça dentro do tabernáculo, e essa fumaça o envolvia, aquilo era a glória de Deus, manifestada pelo Espírito Santo de Deus. Quando Davi foi ungido para ser rei de Israel, a palavra diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Sansão, por 3 vezes nos livros dos Juízes, é relatado que Sansão, ele recebeu o Espírito Santo de Deus para ter força e derrotar o inimigo. O que eu quero dizer para alguém aqui, o Espírito Santo já trabalhava, o Espírito Santo trabalhava, trabalha e ainda vai trabalhar. Só que a diferença é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia morada na vida de alguém. O Espírito Santo de Deus se apossava de um homem, de uma pessoa, de um indivíduo, para o capacitar para concluir uma boa obra. Nós bem sabemos, você que tem o entendimento das coisas espirituais, você sabe que o Espírito Santo vem capacitando, empoderando, capacitando para uma boa obra e enchendo o ser humano. No Antigo Testamento, estes homens recebiam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não ficava na vida deles para sempre, porque na verdade o Espírito Santo só descia para capacitar para um certo momento e depois voltava. Ou seja, toda vez que o Espírito Santo de Deus se manifestou no Antigo Testamento, era para a conclusão de um trabalho. Só que nós agora contemplamos uma ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que o Espírito Santo ele vem, ele não volta, ele vem, ele fica.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia e subia, descia, capacitava, fez o que precisava fazer, sobe de novo. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo vem e fica. Significa o que, Samuel? Significa que se os homens do Antigo Testamento recebiam o Espírito Santo para concluir uma boa obra, e depois que ela era concluída, o Espírito Santo subia, mas agora nós temos o Espírito Santo de Deus que veio e ficou, significa que diariamente nós temos uma tarefa a ser cumprida, diariamente nós temos uma função para cumprir. E qual é essa função, Samuel? É o crescimento do corpo de Cristo. É bem verdade que quando Cristo ele morre, ele trabalha ali na ressurreição, na Páscoa, ele passa 40 dias com os discípulos, falando, ensinando e pregando, e depois ele é elevado aos céus. Quando Jesus é elevado aos céus, antes disso, ele já falou, o Espírito Santo vai vir, o Espírito Santo vai capacitar, o Espírito Santo vai encher, mas eles esperam ainda Jesus voltar, quando ele está subindo. Então o anjo aparece e diz assim: da mesma forma que o Filho do Homem subiu, ele vai descer para buscar a sua igreja, mas enquanto ele não vem, vai vir outro compositor da Trindade. Jesus disse em João capítulo 14, que ele não nos deixaria órfão, mas ele enviaria o Espírito da verdade, que é o Consolador, para andar conosco. A verdade é o seguinte: nós temos um espaço de 40 dias em que Jesus esteve com os discípulos, mas o Espírito Santo só desceu no dia dos Pentecostes. O que isso significa, Samuel? Significa que nesse espaço de 10 dias, a palavra vai citar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, que eles estavam no cenáculo, e eles estavam orando diariamente, buscando o Espírito Santo. Eu já vou liberar para quem tem glória, porque na verdade eu não vim para brincar, eu vim para pregar a palavra de Deus, eu vim para ser profeta, então vou falar. Perceba que a promessa era do Espírito Santo vir, mas não é porque a promessa não chegou que eles precisavam ficar sentados esperando. Ei, eu vou falar para alguém aqui nesta noite: talvez Deus te prometeu, talvez Deus te revelou, talvez Deus te falou, e você está sentado esperando acontecer. Posso te dizer uma coisa: precisa de oração, precisa de vida de intimidade. Os discípulos sabiam que o Espírito Santo ia chegar, que ele ia se apossar, mas eles não ficaram cada um nas suas casas, eles se reuniram no cenáculo, 120 homens orando e buscando: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Perceba que o cumprimento da promessa só acontece porque eles têm a atitude de ir para o cenáculo. Eu tive a oportunidade de estar num possível local, que foi o cenáculo, onde esses 120 homens, discípulos e seguidores de Jesus, estiveram buscando o Espírito Santo. É um caminho perto do templo, muito próximo do templo, porque na verdade quem quer ser cheio do Espírito Santo não pode se afastar do templo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser capacitado, quem quer ter dom, quer ter experiência, não pode se afastar do templo. Não tem, não bate, não casa, não tem como. Eles estavam no cenáculo, mas estavam próximos do templo. E olha que interessante, quando eu entrei no local, cenáculo significa um lugar alto, um quarto alto, um salão alto. Mesmo que era alto, ele era um pouco apertado. Conjecturando ali, imaginando a história, percebendo que poderia ter 120 homens dentro daquele salão, eu disse: como é possível? A verdade é que até tem como, mas não tem como se sair correndo numa sala daquela com 120 homens. Então, imaginando a história bíblica, eu percebo aqui que os homens não estavam cada um no seu canto, eles estavam juntos, provavelmente até ombro a ombro, provavelmente até se encostando, porque não tinha como se mexer. Não é uma sala grande, é uma sala pequena com 120 homens. Sabe o que acontece?
Para você ser cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, cheios da capacitação que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a viver com o teu irmão. Vai doer, mas vai curar, porque eu vou falar aqui nessa noite. A verdade é que muitas pessoas querem o dom, quer o Espírito Santo, quer ministério, mas não consegue ter relacionamento com o seu irmão, não consegue ter relacionamento com a sua irmã, não consegue viver em comunhão com a noiva de Cristo. Deixa eu te dizer algo: a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está à frente de você e a pessoa que está atrás de você, ele ou ela também é noiva de Cristo. Se você não se dá bem com ele, com ela, que céu que você vai morar? Que céu você vai morar? Posso dizer, o céu que você vai morar é o céu da sua boca, porque no céu não vai ter intriga, no céu não vai ter briga, no céu não vai ter desunião, no céu vai ter gente cheia. Adora, adora, faz o barulho que o diabo não gosta. Eu falei, vai doer, mas vai curar, porque essa é a verdade. A verdade é essa. Nós temos que aprender a viver em união. Nós temos que aprender a viver em unidade. Nós temos que aprender a buscar um só propósito, porque a palavra diz, Atos capítulo 2, versículo 1, estavam todos concordemente, em concordância, num objetivo, num só destino, num só norte, que era ser cheio do Espírito Santo. Agora perceba, é lindo romantizar, é lindo pensar na história, mas começa a pensar na vida de cada um. 10 dias sem família, sem trabalho, sem sair do local, todos os dias da mesma forma, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sabe o que acontece? Muitas pessoas querem ser cheias, mas não querem sacrificar. Eu vou trazer uma analogia do Antigo Testamento. Por quê? Porque na verdade, quando um homem iria sacrificar a Deus, ele preparava o sacrifício, mas o fogo quem enviava era Deus. Quando Elias conserta o altar, aqui já tem estratégia, porque na verdade não tem como você receber fogo sem ter o altar consertado. O altar da sua vida está consertado ou não está? Os dons só vai fluir se tiver o altar consertado. Elias conserta o altar, Elias prepara o altar, e depois disso, Deus envia fogo. A verdade é que nós não temos uma resposta de Deus acerca do preenchimento espiritual se nós não sacrificamos. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Quando Elias vai chamar Eliseu para cumprir uma boa obra, para viver do ministério de profeta, de profecia, Elias diz, Eliseu, prepara tudo lá, já faz uma ceia lá, mata um animal para comer, porque depois que você entrar para o ministério, não vai ser do mesmo jeito, não vai ter tempo mais para comer direito, não vai ter tempo para se regozijar com a família, é 100%, é 100%. Eliseu foi até a sua casa, ele preparou a refeição com seus familiares, depois de preparar, ele vem para Elias, ele vive o chamado, e a resposta do chamado de Eliseu, na minha ótica, não chega no momento, na minha ótica, na minha exegese bíblica, a resposta desse sacrifício de Eliseu, de se partir da sua família, só vem quando Elias sobe, porque na verdade, quando Elias sobe na carruagem de fogo, Eliseu fica com a capa, e quando ele fica com a capa, Deus faz uma pergunta para Eliseu, Eliseu, o que queres? O que Eliseu vai falar? Eu quero porção dobrada. Só consegue pedir porção dobrada quem sacrificou. A verdade é que Eliseu, quando ele pede porção dobrada, ele não voltou para a família, ele não voltou para casa, ele não voltou para os ofícios antigos. Por quê? Ele entrou de cabeça nesse negócio, ele entrou de cabeça nesse negócio de ser cheio, ele entrou de cabeça nesse negócio de cumprir o ministério. E sabe o que Deus fez? Tá bom, porção dobrada. Se você ler as escrituras sagradas, Elias tem por volta de 9
19 sinais e maravilhas cumpridos no seu ministério. Agora me pergunta, quantos milagres Eliseu operou em seu ministério? 18. Sabe por quê? Para quem sacrifica, Deus tem porção dobrada. Para quem sacrifica, Deus tem porção dobrada. Eu vou falar de novo. Para quem sacrifica, Deus tem porção dobrada. A verdade é que os apóstolos, os seguidores de Jesus, não estavam à toa no cenáculo. Eles não estavam deixando o bem do lar à toa naquele cenáculo. Eles não estavam ali deixando os seus ofícios para estar naquele cenáculo à toa. Na verdade, quem sacrifica, Deus traz porção dobrada. Perceba, no versículo 2, quando a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vem, olha como começa: de repente veio do céu. Por quê? Quem é cheio de verdade, a confirmação não vem de homens, a confirmação vem do céu. Vou falar de novo para ver se alguém pega. Alguém cheio do Espírito Santo não é confirmado por homens. Alguém cheio do Espírito Santo é confirmado pelo céu. Eu não sei quem está passando por essa situação, mas eu vou falar nesta noite. Talvez você esteja esperando o seu pastor confirmar a sua chamada. Talvez você está esperando a sua missionária confirmar a sua chamada. Talvez você está esperando o líder confirmar a sua chamada. Talvez você está esperando o seu amigo, a sua amiga, a sua família confirmar a sua chamada. Mas não se esqueça, a verdadeira chamada, a verdadeira porção de dons, a verdadeira experiência espiritual, a primeira confirmação vem do céu. A primeira confirmação vem do céu. Os homens lá fora não confirmaram, eles reconheceram depois, mas primeiro a confirmação veio do céu. Eu vou falar nessa noite. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou liberar. Eu vim para liberar aquilo que Deus me falou. Então vou dizer, talvez você não esteja recebendo aquilo que você tanto pede, porque você espera a confirmação de A, de B, de C, de fulano, de beltrano, de ciclano. Mas a confirmação que você precisa vem do alto, vem do alto, vem do alto, vem do alto. Só quem quer confirmação, joga a mão no terceiro andar e adora. Eu estou sentindo um ambiente profético. Eu estou sentindo um momento sublime nesta igreja. Eu já estou sentindo que a fumaça de glória está sobrevoando sobre as nossas cabeças. Porque na verdade eu não preciso de confirmação de homem. Você não precisa de confirmação de homem. A primeira confirmação que você precisa é do céu. É do céu, é do céu, é de Deus. Quando o céu confirma, consequentemente o homem confirma. Se o céu confirmou, o seu pastor vai ter a ótica divina de ver isso. Se o céu confirmar, as missionárias vão ter a ótica de Deus de perceber isso, porque o céu confirmou. E quando o céu confirma, o que a Bíblia diz? Veio um som como um vento impetuoso. Impetuoso é derivado da palavra de não conseguir parar, não conseguir estacionar, não conseguir impedir. Ou seja, quando o seu dom, o seu chamado, o seu ministério for confirmado pelos céus, não vai ter como parar, não vai ter como não perceber, não vai ter como não ouvir, porque o som é como um vento impetuoso. Perceba que ser cheio do Espírito Santo, você tem uma capacidade espiritual, não é para sua vantagem, não é para o seu bem querer, não é para o seu ganho. Deus não nos chamou para sermos cheios só para nós. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 4 e 5, a palavra de Deus vai dizer
que vocês serão cheios do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judeia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Você não foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, para tirar a sua carência. Você não foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, para suprir o seu tempo livre. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, para incendiar a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Você não foi chamado para ser cheio do Espírito Santo para ficar parado. Se você veio aqui dizer, eu vou ser cheio e vou voltar para minha casa e vai ser tudo como era, não. Ser cheio do Espírito Santo vem pré-requisitos. Para ser cheio do Espírito Santo precisa ajudar na obra. Para ser cheio do Espírito Santo, o seu falar tem que ser diferente. Para ser cheio do Espírito Santo, o seu vestir tem que ser diferente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, o jeito de andar tem que ser diferente, porque a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, você não é só cheio, você é testemunha de Cristo. Você é testemunha de Cristo. Eles vão olhar e dizer, lá passa uma pessoa cheia do Espírito Santo, lá passa um labareda viva, lá passa uma tocha humana, meu irmão, eu não vim brincar não, eu vim ser profeta. Então eu vou profetizar. A partir de hoje vão te olhar diferente, a partir de hoje vão te ouvir diferente, a partir de hoje vão ver uma luz que resplandece na tua face, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Perceba, a vontade de Deus sempre é de encher o seu povo. A vontade de Deus sempre vai ser derramar os seus dons. A vontade de Deus sempre será capacitar o seu povo. Se você lê João capítulo 14, fazendo menção novamente, você percebe que é da vontade de Deus, de nós recebermos essas experiências espirituais. Mas a verdade é que o sacrifício que você faz precisa ser destinado a esse Deus. Você não pode ir para o cenáculo com 119, vamos conjecturar que somos parte do 120, para alegrar alguém. Você precisa entrar nesse ambiente para alegrar o teu Deus. A verdade, eu gosto muito nesta questão da língua inglesa, porque o culto nos Estados Unidos em inglês se chama serviço. Serviço. A palavra usada para culto é serviço. Ou seja, quando nós viemos aqui, quando nós chegamos na casa de Deus, não é necessariamente para nós recebermos, mas é para nós entregarmos. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram entrega. A busca no cenáculo era entrega. Quando Jesus morre, ele entrega. O Evangelho é mais sobre entregar do que receber, porque na verdade receber é consequência daquilo que você entrega. Eu vou falar aqui nessa noite. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça envolvendo. Eu estou sentindo uma glória envolvendo a casa. Eu vou falar, eu não estou com medo não, eu vou falar aquilo que Deus está me mandando falar. É porque na verdade, muitas vezes nós nos preocupamos naquilo que vamos receber, e nós não nos preocupamos naquilo que nós vamos dar. Você precisa de algo, é através do seu sacrifício que você vai limitar aquilo que você vai receber.
receber. Não chega de mãos vazias, não. Não chega sem nada para oferecer, não. Oferece primeiro e depois Deus concede. Escute isso aqui que eu vou falar. Nós precisamos entregar a Deus. Receber é consequência. O que a missionária falou aqui? 3 horas por dia de oração. Ela recebeu na primeira hora? Não. Ela recebeu na segunda? Não. Na terceira? Não. Na quarta, e aqui vai, porque são dias. O evangelho é sobre entregar, mais do que sobre receber, porque o recebimento é consequência. Aquele que entrega vai receber. Mas se você só pensar em receber, você nunca vai conseguir receber de verdade, porque você não entregou nada. Aí você vem num culto desse, num sábado desse, numa noite dessa maravilhosa, com os louvores, com a dança, com a palavra, e você vem e fica só de boca aberta, sem falar nada, fica piscando, vegetando. Meu filho, se você veio só assistir o culto, você não vai receber nada. Mas para quem veio entregar um culto racional, pode jogar a mão no terceiro andar e dizer assim: eu vou sair tomando posse, eu vou sair tomando posse, porque eu entreguei algo, eu vim sacrificar. Romanos capítulo 12, portanto, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não está obrigando ninguém a sacrificar. Você pode até, aleluia, não receber se não sacrificar, mas você não vai não receber se você sacrificar. A verdade é que todo aquele que sacrifica tem recompensa, todo aquele que entrega tem recompensa, todo aquele que se dedica tem recompensa. Tem recompensa, tem recompensa, tem recompensa, porque você entregou algo. Você não veio buscar, você veio entregar, e a sua entrega vai fazer com que as coisas cheguem à sua vida. Olha que interessante, versículo 3 e 4 da palavra que nós lemos: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vou encerrar aqui. Sabe por quê? Às vezes nós nos perdemos por ler demais. Nós temos sempre que consumir o máximo da Bíblia, mas a falta de interpretação e de exegese bíblica nos faz até pecar ou deixar de receber das bênçãos espirituais. Por quê? As pessoas leem, aleluia, 1 Coríntios capítulo 14 e acham que é pecado falar em línguas. As pessoas leem 1 Coríntios capítulo 14 e acham que é errado falar em línguas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala acerca das línguas, só que não se atenta a dizer, quando Paulo diz aqui: eu desejo que vocês falem mais línguas que eu. Só que a diferença é que a igreja de Corinto estava abusando dos dons espirituais. Não queira receber dons espirituais para abusar. Usa na medida que Deus te mandou. Porque tem gente que vai entregar a profecia e diz assim: e ainda te digo. Esse ainda te digo às vezes não é nem de Deus, irmão. Entrega tudo. Aí para complementar tudo, e ainda te digo. Aí, irmão, não estou falando que todos é assim, mas tem uns aí que eu sei. Eu estou falando porque eu sei. Que dá um complementozinho, uma cerejinha no bolo que muda tudo, irmão. Aí não dá, meu, para fazer isso. Deus falou A, entrega A. Deus falou B, entrega B. 1 Coríntios capítulo 14, olha o que o Paulo vai falar: eu desejo que vocês falem línguas, mas ainda mais que profetizem. Porque as línguas estranhas é para se abençoar, mas a profecia é para abençoar o próximo.
Mas não é nem isso que eu quero entrar. O que eu quero dizer é que as línguas estranhas são essenciais. Estou terminando, tá? As línguas estranhas são essenciais para um crente. Porque Paulo que vai falar que a língua estranha, que os mistérios de Deus revelados comunicam somente com Deus. O diabo não entende, o seu vizinho não entende, a não ser que ele tenha interpretação. Entendeu? O que eu estou falando aqui nessa noite é que nós deixamos de falar em línguas por medo de julgamento, por medo de pecar, por medo de estar errado. Irmão, não é errado falar em línguas. O Espírito Santo, quando desceu, o que aconteceu? Primeira reação, línguas. Primeira evidência, línguas. Língua estranha nunca foi errado, irmão. Errado é você querer entregar uma profecia só falando em línguas, porque aí o irmão não entende nada. Como é que eu vou entender? Você vai entregar uma profecia para mim só falando em línguas. Como é que eu vou entender? A menos que eu tenha aqui um dom de traduzir. Não tem como. Mas nós temos que entender que as línguas estranhas é só uma das manifestações daquele que é cheio do Espírito Santo. Agora, você é cheio e não quer falar em línguas? Você não é que você vai para o inferno, não é isso. Mas você está deixando de receber uma porção maior. Eu quero o maior que Deus tem para mim, não sei vocês. Eu quero a experiência completa. Não quero pela metade, eu quero viver tudo. E para te entregar uma razão humana que você pode falar em língua estranha. Irmão, sabe qual é o problema? Gente, estou encerrando, é que isso aqui é muito importante. Para quem está aprendendo a falar em línguas, porque línguas estranhas se apossa, ela vem e Deus coloca onde? No nosso intelecto. O que é para falar? Você não vai só Deus coloca na mente. Só que tem pessoas, eu passei por isso, que quando Deus envia a linguagem dos mistérios, a pessoa tem medo de falar, achando que é pecado, que é blasfêmia. Posso te contar um segredo? Quem está botando em sua cabeça é o diabo. Porque ele sabe que se você falar em línguas, ele não vai entender nada. Ele sabe que se ele falar em línguas, não dá para ele dar um tapinha na sua oração. Que se você falar em línguas, ele não tem como impedir, não tem como compreender, porque é um acesso só você e o Pai. Não negue a linguagem que Deus tem colocado na sua mente. Ai, é pecado. Não, isso é o inimigo. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, para que ter medo? Para que ter medo de falar? Abre a boca e fala, irmão. Você acha que no cenáculo estava preocupado? É o inimigo, é blasfêmia, não sei o que, não. Chegou, eu vou falar e pronto. Eu quero a experiência por completa. É isso, a línguas estranhas. E ó, vou te dar uma evidência, para encerrar essa mensagem humana, que as línguas estranhas abençoam a vida de qualquer pessoa. Universidade da Pensilvânia. Eu não estudo lá, mas nós tivemos uma aula na minha faculdade de teologia, uma aula específica acerca de dons espirituais. Eles passaram uma reportagem da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles pegaram um pastor e eles fizeram exames com ele para ver quais são as reações dele mediante a fala de línguas. Os cientistas e médicos colocaram aparelhos na cabeça dele, colocaram ele numa maca e começaram a processar o corpo inteiro dele. O que acontece quando ele fala em línguas? Porque eles estavam preocupados assim, por que eles gostam tanto de falar em línguas? Se às vezes nem eles entendem. Nem eles entendem e quer falar. Como assim? Não estou entendendo. Pois lá, 2 resultados. Primeiro, enquanto o pastor falava em línguas estranhas, a imunidade dele aumentava. Ah, irmão, quem veio buscar cura não pegou. Se você veio buscar cura, essa é a sua hora de dar glória, porque enquanto você fala em línguas, o Espírito Santo aumenta a tua imunidade. Enquanto você fala em mistérios, Deus dá saúde, Deus dá cura, Deus traz libertação. Como é que vai entender um negócio desse? A pessoa às vezes nem sabe o que está falando, mas a imunidade dela começa a crescer, começa a aumentar. Toda vez que o pastor falava em línguas, a imunidade dele aumentava.
A presença de Deus traz cura para alguém nesta noite. Talvez você não fale línguas faz tempo, né? E está precisando da cura. A verdade é que Deus está esperando você voltar a falar, voltar a buscar, porque é em meio a esses mistérios que Deus vai te curar, que Deus vai te salvar, que Deus vai te libertar. Última resposta do exame. Irmãos, tem até no YouTube, só que está em inglês, né? Aí se você tiver interpretação de línguas em inglês, você assiste. Senão não dá para entender também. Segunda resposta: enquanto o pastor orava. Nós sabemos, quem sabe o básico do cérebro, sabe que há alguns complementos, algumas partes do cérebro que não são muito operantes. E tem alguns que são até mortos, porque não chega nada acesso ali, não trabalha nada. Só que quando o pastor falava em línguas estranhas, a parte do cérebro dele que não trabalhava para nada, que os cientistas até cogitavam em tirar do homem, porque não trabalhava para nada, enquanto ele falava em línguas estranhas, a parte morta do cérebro começava a se ativar. Enquanto o pastor falava em línguas, a única parte do cérebro que não trabalha começou a trabalhar. Aí eu te pergunto, como é que vai explicar isso? Os cientistas fizeram ali as provas, fizeram ali os exames e não conseguiram confirmar. Ou seja, uma pessoa pode viver 75, 80, 100 anos sem movimentar aquele cérebro, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ativar. Sabe por quê? Porque Deus ativa aquilo que está morto, Deus acorda aquilo que está morto, Deus desperta aquilo que está morto. Ah, meu Deus do céu, joga a sua mão lá em cima, começa a declarar palavras em mistérios. Você que tem linguagem espiritual, começa a jogar para cima, começa a mandar para cima, começa a mandar para cima. Você que não tem, começa a dar glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Uma hora chega, uma hora chega, uma hora chega. Se coloque de pé, vamos orar para encerrar esta mensagem, porque eu estou doido para ir para a roda de fogo agora. Eu estou doido para ir para o círculo, porque eu quero ser mais cheio, eu quero ser mais revestido. Eu quero Espírito Santo de Deus, capacita. Espírito Santo de Deus, enche. Espírito Santo de Deus, envia línguas estranhas agora. Espírito Santo de Deus, derrama dons agora.